Bom, pessoal, esse aqui será a, a parte 4 da aula número 3, né? Só para fortalecer a última videoaula, né? A parte 3 da última videoaula. Vou fazer um exemplo, né? É, determinando o complemento ortogonal, né, de um vetor em R3, um vetor que seja não nulo. Então, só para lembrar a definição do complemento ortogonal de um vetor. Então, dado um vetor em R2 ou R3, né? Vamos definir o complemento ortogonal de A como sendo o conjunto em R2 ou R3, né? Depende em que espaço, né? O vetor esteja, né? Esse conjunto vamos definir como sendo aquele conjunto que contém todos os vetores que são perpendiculares a A. Que são perpendiculares a A. Ou seja, aqueles vetores que têm a propriedade de ter produto ponto com A igual a zero. Então, esse é o símbolo, né, que usaremos para indicar o complemento ortogonal de um vetor. Esse aqui é uma C de complemento. Esse símbolo aqui indica que é perpendicular, é um pezinho. E esse aqui A para indicar que é o complemento relativo a um vetor e que esse vetor é A. Então, se o vetor está em R2, então o complemento ortogonal é o conjunto daqueles x's em R2 que tem produto ponto com A igual a zero. Se o pontinho está em R3, é só mudar, né, o tamanho da lista. O conjunto de aquelas listas ordenadas de tamanho 3 que tem a propriedade de ter produto ponto com igual a zero. Então, por exemplo, se A é o vetor nulo de R2, então esse conjunto aqui é todo plano. Por quê? Porque o vetor nulo é perpendicular a qualquer outro vetor, né? Analogamente, se A coincide com a origem do espaço do R3, então, nesse caso, o complemento ortogonal de A é todo o espaço. Então, é muito bobo, né, quando o ponto que tu escolhe é a origem. Porque, nesse caso, o complemento ortogonal é todo o espaço. Agora, se o ponto que tu pega na R2 é diferente, né, do vetor zero, então, nesse caso, o complemento ortogonal de A é uma linha. Isso nós provamos, né, na aula, na videoaula, né? Então, por exemplo, esse carinha aqui, né? Se tu dices que esse carinha aqui se identifica com essa lista, lembra que esse xa é a projeção de A sobre o eixo X, e esse YA é a projeção de A, esse aqui, não sei, ficou feio. Essa seria a projeção de A sobre o eixo Y, que é esse pontinho aqui, né? Então, a ideia, né, é que, será que há um ponto diferente de 0, 0 que seja ortogonal a A? Sim, de fato, dá para construir um ponto que tenha essa propriedade, né? Eu construí B sendo um ponto que se identifica com a lista, a primeira entrada é o negativo da segunda entrada de A, e a segunda entrada de B é a primeira entrada de A. Então, olha só. A primeira entrada de B é o negativo da segunda entrada de A, e a segunda entrada de B é a primeira entrada de A. Se tu faz se construi B assim, então, de fato, quando tu pega o produto ponto desses caras aí, isso te dá zero. Isso aqui é zero. Isso aqui é igual a zero. E, de fato, isso aqui em vermelhinho, né, era o produto ponto de B com A. E eu disse para ti, B não é o único vetor que tem a propriedade de ser perpendicular a A, não. Também todos os vetores, né, que ficam no gerado de B, beleza? Ok. Foi que nós provamos isso aí, né? Agora, então, concluindo, né? Se tu pega um vetor não nulo em A, o complemento ortogonal de A sempre é uma linha, né? Uma linha em R2 que passa pela origem.
Agora, o negócio muda se A estiver, né, no espaço, porque nesse caso, o complemento ortogonal de A vira um plano. Então, isso foi um exercício, né, que ficou. Por exemplo, então, exemplo dessa minha afirmação. Exemplo. De fato, essa afirmação eu coloquei, né, aqui, no, ó, aqui, ó. Afirmação. Se A é um vetor de R3 e é um vetor não nulo, então o complemento ortogonal de A é um plano que passa pela origem. Vamos colocar um exemplo. Então, digamos que tu está aqui. Aqui, x, y, z. Então, olha só. Pá, 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 pá. Digamos que tu pega um pontinho aqui. Esse pontinho é a cabeça desse vetor ancorado. Então, aqui esse pontinho vamos chamá-lo de A. Então, A tem entradas 0, 0. X é um real, indicando a primeira entrada de A. Né? Agora, já sabemos, né, que todo pontinho, né, que fique sobre o eixo Y, né, é cabeça de um vetor que é ortogonal a A, ou é perpendicular. Né? Ortogonal também é uma palavra usada em vez de perpendicular. Então, por exemplo, o vetor 0, né? 0, 0, 0 é perpendicular a A. Agora, também é perpendicular um vetor cuja cabeça fique também no eixo Y e cabeça distinta de O. Então, esse vetor aí, digamos que cabeça B, e B tem entrada, né? 0, YB, 0. Então, se tu faz o produto ponto entre B e A, né? A é um vetor que está no plano XY, ele está coladinho aí. Ele está aqui, no chão. Então, esse ângulo aqui entre esses vetores, né, é 90. Mas será que... Então, todo ponto daqui é cabeça de um vetor, né, que forma com A um ângulo de 90, salvo... o sea, ya tú entiendes, né, que não pode... Essa noção não, tu não pode usar, né, no caso em que 0 e B coincidem, né? Então, de fato, tu tem um vetor mesmo aqui. Então, todo vetor, né, de aqui, com cabeça, um ponto no eixo Y que seja distinto de O, forma com A um ângulo de 90. Mas não são os únicos vetores que têm essa propriedade. Por exemplo, se tu pega aqui um vetor, se tu pega aqui um pontinho aqui, e esse pontinho, digamos que um Z, e é assim, ó, 0, 0, Z, Z, terceira entrada, né? E tu faz o produto ponto de Z com A, então tu tem que é igual a 0, ou seja, C ponto A é 0. Olha só. 0 vezes esse aqui, 0. 0 por 0, 0. E esse carinha por 0, 0. E te dá 0. E como esse vetor aqui, a cabeça dele não coincide com O, então, de fato, tu pode falar de ângulo. Só tu pode dizer aqui o quê? Esses vetores aqui formam um ângulo de 90 graus. Mas ainda, todo ponto, olha só, todo vetor que descanse sobre o plano é perpendicular a A. Beleza?
Então, olha só. Aqui tu tem um plano, digamos, YZ. Daqui a pouco eu vou fazer em GeoGebra, né? Então, a ideia é que todo ponto desse plano descansa, né? É todo ponto desse plano, né? É cabeça de um vetor, né, que descansa sobre esse plano e esse vetor, né, que descansa aí forma com A um ângulo de 90. Vou te mostrar já, GeoGebra, que tu vejas esse barato aí. Então, o que eu tô falando? Então, vamos pegar um ponto aqui. Pá. Agora vou formar um vetor. Beleza. Vamos chamar esse esse pontinho aqui de zero, né? Melhor. Deu. Então, olha só. Se é verdade, né? Se é verdade de que é, esse carinha aqui, né? Ou eu faço o produto ponto com A, então O é perpendicular a A, no sentido de ter produto ponto com A igual a zero. Agora, se tu pega qualquer pontinho aqui sobre o eixo Y, então esse carinha aí é cabeça de um vetor que forma con A, ahí en ese caso un ángulo de 90, los ángulos. U, U y aquí B, opa, B, ángulo de 90. Acontece que como te expliqué, vectores ¿no? Con cabezas no eixo Y no son los únicos vectores ¿no? Que formarían con A un ángulo de 90, no. Aquí yo te dije, ya pego otro puntinho aquí, sobre el eixo Z, construyo un vector, pac, pac, y ese vector así construido forma con A también un ángulo de 90, como tú estás viendo ahí. ¿no? Aquí, ángulo. Vector U, y aquí es W, ¿no? Ah, 90 grados. 90 grados. Más, no son los vectores ¿no? Que descansan no eixo Y y no eixo Z, que forman con A un ángulo de 90, no. También son aquellos ¿no? Que fican no plano X igual a 0. O sea, todo vector, ¿no? Todo vector que descansa sobre ese plano, digamos aquí yo pego un puntinho aquí, ¡pah! De ese puntinho ahí es siempre cabeza de un vector que descansa ahí. Entonces, aí tú dices, opa, sí, es verdad que ese cara aquí y ese cara aquí forman un ángulo de 90. Olha só, eu vou tirar todo isso aqui, né, para tirar os ângulos. Pronto. Aí tu dices, opa, será que esse cara aqui forma com um ângulo de 90? Eu já provei que o produto ponto, né, é sempre zero e, portanto, como esse vetor tem cabeça diferente desse aqui, ou seja, a cabeça dele não é O, tu pode falar de ângulo. Digamos aqui, ângulo. U e o vetor se chama A. 90 graus. Então, de fato aqui, ó, todo vetor que descansa sobre o plano YZ tem a propriedade de ter ângulo com A 90 graus. Beleza? Isso mesmo, né? Tu pode fazer se A fica no eixo Y, no eixo Z, né? E verificar que, de fato, os complementos ortogonais desses vetores assim construídos são correspondem com um plano, né? Mas eu vou fazer isso de forma geral, né? Então, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar como fazer isso aí. Então, vou voltar ao PDF. Então, geral. Raciocínio geral. Raciocínio geral. Então, digamos que tu pega A. Então, A é um vetor em R3. E ele é diferente ele é diferente do vetor nulo. E nunca fica no eixo.
O sea, digamos que aquí pega aquí un punto, bem geral aqui. Isso aqui A, XA, YA. Eu vou colocar aqui, não vou me complicar, eu vou colocar A1, A2, A3. Beleza? A1, A3. A1, A2, A3. Esse vetor aí. Ok? Agora, o objetivo. Provar que o complemento ortogonal de A é um plano que passa pela origem. E como que tu prova isso? Bom, tu tens que encontrar como ZA é um plano que passa pela origem, então tu tens que provar que de fato todo ponto que é ortogonal a A é solução de uma equação linear em três variáveis do tipo AX mais BY mais ZZ igual a zero. Tudo bem? Então, eu quero demonstrar, tu tem um vetor e tu quer encontrar aonde que fica, né, em que lugar do R3, em que lugar de R3 ficam todos aqueles vetores que são perpendiculares a A. E eu vou te provar que esses vetores que estão em R3, eles têm que ficar num plano que passa pela origem, beleza? E um plano que passa pela origem se identifica com um objeto, né, que tem essa cara aqui. Onde tem que lembrar que esse cara aqui representa um plano, sim, pelo menos um dos coeficientes da equação é diferente de zero. Beleza? Então vamos provar que, de fato, o complemento ortogonal de um vetor, né, cuja cabeça é diferente de zero, né, é um plano. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. O objetivo, provar isso aí. Então, olha só. Já sabemos que 0, 0, 0 está aqui. Então, sabemos que esse conjunto aqui já pelo menos tem um ponto. 0, 0, 0. Se houver um ponto Bessão diferente de 0, tá ok? Bessão igual a 0, então Bessão também é solução de uma equação linear em três variáveis. Com efeito. Vamos provar isso aí. Então, o que estou afirmando é o seguinte, olha. Eu quero provar que esse carinha aqui é um plano. Então, primeira coisa que tu observa é que esse carinha é um conjunto não vazio, porque, por exemplo, esse pontinho está nesse conjunto aqui. Por quê? Porque 0, 0, 0 sempre é perpendicular a qualquer vetor. Agora, eu te digo, se houver um ponto em R3, então digamos que aqui é Bessa. Se houver outro ponto, né? Eu não sei se há, né? Se houver outro ponto em se houver outro ponto em R3 que for diferente do vetor 0, então esse vetor é cabeça de um vetor ancorado que estamos supondo que forma 90 graus, né, com A. Esse vetor B, né,
deve ser solução, né? A cabeça desse vetor deve ser solução de uma equação linear em três variáveis. Vamos ver qual equação linear é essa. Como B ponto A é zero, né? Então, aqui tu tem aqui, ó, B1, A1, B2, A2, mais B3, A3 igual a zero. Logo, B sum é solução da equação linear cuja equação cartesiana é essa aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó. Essa aqui é uma equação linear em três variáveis: x, y, z. Os coeficientes dessa equação, né, são as entradas de A. E como A eu escolhi sendo um pontinho diferente do vetor do 0, 0, 0, que quer dizer que pelo menos um dos coeficientes de A é diferente de zero e, portanto, isso aqui representa a equação de um plano que passa pela origem. Ou seja, o que eu estou provando? Que se houver um ponto B diferente de zero, então, que seja perpendicular a A. Então, eu estou afirmando que esse B está num plano. Isso que estou afirmando. E qual plano é esse? O plano com equação cartesiana A1x mais A2y mais A3z. Mais ainda, toda solução desse plano é perpendicular a, vejamos, então, se, digamos que se são, com essas entradas aqui, é uma solução, qualquer, vamos chamar de pi, esse plano. Então, esse plano vamos chamar de pi. Então, sabemos que A1, x1, A2, x2, A3, x3 é igual a zero. Logo, opa, é melhor colocar assim, ó. Então, se esse cara aqui é um cara qualquer, sendo uma solução de pi, resulta que quando tu substitui x por x1, y por x2 e z por x3, tu tem isso aqui. Mas isso aqui é equivale a afirmar que o produto ponto desses vetores é zero. E, portanto, né, assim, esse carinha aqui
coincide, né? De fato, não é definição, coincide com pi. Ou seja, os pontos que são ortogonais a são pontos de um plano. E todo um plano, né? É ortogonal a no sentido de que todo ponto do plano seria perpendicular a. Vamos fazer isso geometricamente para que tu entenda o que eu te quero dizer. Digamos, faz um novo, né? Esse cara tá aqui. Um novo. Digamos aqui, básico, né? Tiro esse cara aqui, esses coloridos, pequeno, iluminação, tiro aqui, tiro aqui, tiro aqui. Pronto, eu vou colocar um pontinho aqui. Pontinho. Então, são as entradas desse pontinho. Agora construir um vetor, né? Pronto. E o que tu vai fazer? Tu vai construir a seguinte equação. XA, pero não é lá. Cierre, bom, vamos lá. YV, Y, más, desculpa, CB não, né? Estou inventando YA. E aqui seria ZA. E aqui Z. E isso aqui igual a zero. Então, resulta que esse carinha aqui, né? O B não, né? Vou chamar de O. Então, agora, né? Sabemos que todo ponto desse plano aqui é o complemento ortogonal de A. No seguinte sentido. Pega qualquer ponto desse plano, né? Se esse pontinho é zero, né? Coincide, então essa seta nula, né? Então, se esse pontinho é zero, coincide com zero, então sabemos que como zero tem a propriedade de ter produto ponto com qualquer vetor igual a zero, então esse pontinho, segundo essa definição, é perpendicular a. Agora, se o pontinho C é escolhido, eu não posso tirá-lo daí, né? Esse pontinho escolhido, C, né? Já não coincide com o nulo, aqui, ó, com o pontinho 0, 0, né? Aí, ele é cabeça de um vetor, né? Ele é cabeça de um vetor ancorado, e esse vetor formaria com A um ângulo de 90, né? Aí, nesse caso, sim podemos falar de ângulo, né? Porque temos um vetor cuja cabeça não coincide com o O, né? Então, tu diz aqui ângulo entre U e V, 90. Então, né? E, de fato, os únicos vetores em R3 que formariam com A um ângulo de 90 são aqueles que estão nesse plano, né? Que já sabemos qual é a equação dele, né? Aqui, ó. Lembra que XA é a primeira entrada de A, YA a segunda entrada de A e ZA a terceira entrada de A, né? Então, nesse caso, eu construí o complemento ortogonal de um vetor não nulo. Aqui, ó, digamos eu. Quero movimentar para cá. Pronto, tem outro plano, né? Beleza. É isso, né, que eu queria falar. E aí, agora é fazer exercício. Muito obrigado pela assistência e nada a falar.